Hoje nós vamos mergulhar na história de um governante que vivia, literalmente, dividido. Uma figura cuja vida inteira foi marcada por um conflito: a lealdade a Roma de um lado e as obrigações de uma fé antiga do outro. Esse homem era Herodes Antipas. E para começar, vamos direto para uma das descrições mais famosas e, digamos, cortantes da história, dita por uma figura que quase todo mundo conhece. Uma única palavra: raposa, mas que carrega um peso, um julgamento enorme. Mas afinal, de quem estavam falando e por quê? A resposta para isso nos joga lá no meio da Galileia do primeiro século e na identidade super complexa do líder daquela região. Então, vamos nessa. Para a gente poder entender o Antipas, a gente tem que começar pela origem dele, porque o grande problema da identidade foi uma sombra que o perseguiu durante todo o seu reinado, minando a autoridade dele desde o primeiro dia. E aqui está o ponto central da questão. O pai dele, Herodes o Grande, era idumeu, de um povo que foi forçado a se converter ao judaísmo. A mãe, Maltace, era samaritana. Então, para muitos dos súditos judeus dele, isso o tornava, na melhor das hipóteses, um meio-judeu. Um cara de fora, cuja fé era vista mais como uma jogada política do que como algo genuíno. Essa linhagem era uma verdadeira mistura, sabe? Tinha idumeu, samaritano, judeu, e essa herança toda complicada era um prato cheio para a instabilidade política, uma fraqueza que os inimigos dele viviam explorando e que ele passou a vida inteira tentando compensar. Então, como é que um governante com uma legitimidade tão frágil consegue se manter no poder? Antipas apostou tudo em uma estratégia: a urbanização. Ele construiu cidades como ferramentas de controle e, claro, para agradar seus chefes romanos. O problema é que essa estratégia quase sempre batia de frente com a religião do povo. O plano era bem claro, e ele copiou do pai: construir cidades no estilo grego-romano para fazer o comércio girar e para firmar o controle administrativo. E olha, justiça seja feita, ele era bom nisso. Conseguiu manter uma certa estabilidade por mais de 40 anos, o que não era pouca coisa. E o auge da ambição dele foi a fundação de Tiberíades, ali na costa do Mar da Galileia. O nome, claro, já era uma declaração de lealdade, uma homenagem direta para o seu patrão em Roma, o imperador Tibério. Do ponto de vista da estratégia, foi uma jogada de mestre. Só que do ponto de vista religioso, foi um desastre completo. Durante a obra, descobriram que a cidade estava sendo erguida bem em cima de um cemitério antigo. E segundo a lei judaica, o contato com túmulos tornava qualquer lugar ritualmente impuro. O resultado? Os judeus devotos se recusaram a morar lá por anos e o Antipas teve que forçar estrangeiros e outras pessoas a povoarem a sua nova e grandiosa capital. Isso nos leva à grande contradição do Antipas. A diferença entre a imagem pública dele, de judeu, e o que ele fazia longe da Judéia era gritante. No que ele acreditava de verdade? Essa divisão fica muito nítida nas ações dele. Dentro dos seus territórios, ele agia como um defensor da lei judaica. As moedas dele, por exemplo, não tinham imagens de pessoas, em respeito à tradição. Mas fora dali, no resto do Império Romano, ele bancava templos pagãos. Duas caras para duas realidades políticas. Vamos olhar mais de perto essas contradições. Ele ia a Jerusalém para as festas, fazia moedas respeitosas e, ao mesmo tempo, financiava templos para o deus Apolo, lá na Grécia. E talvez o mais revelador: quando ele ouviu falar de Jesus, a primeira reação não foi política, foi supersticiosa. Ele ficou com medo de que João Batista, o homem que ele mesmo tinha mandado matar, tivesse voltado dos mortos. Isso mostra uma mentalidade que não era nem de um pagão cínico, nem de um judeu devoto. Era algo bem mais complexo ali no meio. E é exatamente esse medo que nos leva para a crise que definiu o governo dele, o confronto com o João Batista. Isso não foi só um conflito político, não. Foi um choque direto entre as escolhas pessoais do Antipas e o que o povo via como a lei divina. Bom, o rolo todo foi o seguinte: Antipas se divorciou da primeira esposa para se casar com Herodias. Só que a Herodias não era só sobrinha dele, ela também era esposa do meio-irmão dele, que ainda estava vivo. Para os profetas como João, isso não era só um escândalo, era um pecado terrível, uma violação explícita da lei sagrada. E a partir daí, os acontecimentos se desenrolaram de forma trágica e meio que inevitável. Primeiro, o João vai a público e denuncia o casamento. O Antipas, com medo de uma revolta, manda prender o profeta. E aí vem a famosa cena do banquete, em que Herodias usa a filha para encurralar Antipas numa promessa impulsiva:
que acaba com a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma escolha pessoal que virou um assassinato de Estado. Agora a gente vai para o final da história do Antipas, onde o encontro dele com Jesus e a sua queda final selaram o seu lugar na história. E aqui a gente volta para o nosso ponto de partida. Por que raposa? É que no simbolismo daquela época, um rei de verdade era um leão. Chamar o Antipas de raposa era o mesmo que chamá-lo de insignificante. Um governante astuto, sim, mas sem a verdadeira autoridade ou nobreza. Era um insulto perfeito para um rei que, no fundo, nunca foi visto como um. O único encontro direto dele com Jesus foi durante o julgamento. Todo curioso, o Antipas esperava ver um milagre, talvez um truque de mágica, mas em vez disso, ele recebeu um silêncio total. Jesus simplesmente não reconheceu a autoridade dele. E o Antipas, em troca, zombou, sem ter a menor noção do peso histórico daquele momento, tratando tudo como se fosse só entretenimento. A queda dele foi rápida e cheia de ironia. Movido pela mesma ambição de sempre e com o empurrãozinho de Herodias, ele foi até Roma pedir ao novo imperador, Calígula, o título de rei. Mas o rival dele, Agripa, foi mais rápido e o acusou de traição. No fim, Antipas foi deposto, exilado para a Gália e simplesmente desapareceu da história. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Antipas construiu cidades de mármore, governou por 4 décadas e jogou o jogo do poder com Roma. Mas no fim, o legado dele foi completamente ofuscado por um pregador andarilho do seu próprio território. Fica a reflexão sobre qual a natureza do poder de verdade e o que é que realmente permanece na história.